Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar, boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu com soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Posso adiantar aos senhores que o dia foi positivo para a soja, recuperando as perdas da sessão anterior. A gente teve um milho também trabalhando de forma positiva, da mesma forma, trigo com altas de 10 a 13 pontos nos principais vencimentos. Ou seja, um dia positivo para os grãos lá na Bolsa de Chicago, mas a gente está de olho no que pode acontecer com a soja. É reta final lá nos Estados Unidos e quem nos ajuda nesse entendimento é o Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender esse bom humor do mercado hoje, esse dia positivo por lá. Quais são as justificativas aí para essa alta, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, o fundamento, eu poderia citar o câmbio aqui no Brasil, essa forte queda, 1,5% agora, 4,85, 1,75 de queda agora. Bom humor internacional, etc, etc. Bom, câmbio caindo, o produtor não vende, soja brasileira fica mais cara em bases. Então a soja posto China, aqui do Brasil, dado as ofertas dos produtores, acabaria ficando mais cara. E por isso, os Estados Unidos venderia mais. Lembrando que nesse momento os dois estão concorrendo pela mesma janela. Janela outubro, novembro, dezembro, posto China. O Brasil vem sendo uma gangorra. Semanas o Brasil fica mais competitivo, outra semana os Estados Unidos, e assim nós vamos. Claro que uma queda dessa no câmbio, aí o Brasil acaba perdendo competitividade. Esse seria o primeiro ponto. O outro ponto, é claro, a produção. Vamos nos aproximando aí do relatório de setembro. Nesse relatório de setembro teremos dois fatores importantes, que é a produtividade e a segunda revisão da área. Nessa segunda revisão da área, dado o ano que nós vimos, junho muito quente, muito seco, o preço caiu bastante lá no final de maio, depois começou a subir, mas caiu bastante. Tudo isso pode ter desincentivado o produtor americano ainda mais, falando de soja. Quer dizer, a gente pode ter, para esse relatório de setembro, mais uma revisão não muito grande, mas uma revisão marginal para baixo na área, e somado também uma produtividade que, pelo calor que está tendo lá, pouca chuva, nessa reta final, pode fazer ou manter a produtividade ou até cair. Quer dizer, a safra americana, o tamanho dela, vai ficando realmente abaixo dos 115 milhões, bem menor do que se esperava no começo. Quer dizer, tá ficando cada vez mais difícil à medida que os dias vão passando, uma revisão para cima, uma nova alta dos números lá na safra americana, então, Eduardo? Ah, sim. Essa piora agora no clima, no final, me parece que coloca realmente uma pedra no assunto quando se fala produtividade acima dos números atuais, que é de 50,9 bushels por acre. É um momento de enchimento de grãos por lá, né? Finalização praticamente aí dos trabalhos no campo. Exatamente, esse é o momento. Claro, importante agora, aí está acontecendo, todo mundo está acompanhando, o ProFarmer, o Crop Tour da ProFarmer, os números que estão vindo até agora foram em estados que foram relativamente bem, ali em junho e julho, que é Dakota do Norte, Indiana, Ohio. Lembrando que a partir de julho o leste do cinturão recebeu mais chuvas, mas agora ali no miolo que nós vamos ver, que vai sair hoje à noite, caso aí de Illinois e Iowa. Também Nebraska já mostrou uma contagem de vagens menor do que a média dos últimos 3 anos. Missouri também deve apresentar números bem piores. Ali no miolão, ou seja, no filé mignon, pode ser decisivo para realmente sacramentar essa questão da produtividade para o relatório de setembro. Muito bem. Estando consolidada essa safra americana nessa casa dos 115 milhões de toneladas, Eduardo, é um mercado que se justifica nos atuais patamares de preços? 115 milhões de toneladas para Estados Unidos é significativo aí para uma soja novembro de 13,60 hoje? Bom, passada essa questão do mercado climático, produção americana, aí vamos para a demanda. O mercado está dividido ainda em termos de atenção, 50% demanda,
50% a oferta. Depois de setembro, depois desse relatório, eu diria que vai ficando cada vez mais importante a demanda. Por quê? Vocês sabem, o programa americano de exportação está bem atrasado, muito mais atrasado do que anos normais, por 2 motivos. Primeiro, porque tem soja aqui no Brasil concorrendo com a soja americana. Segundo motivo, é porque o produtor americano não quer vender. Se ele não vende, a trading lá também não vende e a coisa não anda. E então nós temos esses 2 pontos, essas 2 perguntas. O produtor americano vai vender? Primeira pergunta. Segundo ponto, o Brasil vai continuar vendendo? É essa questão. E, claro, em cima disso tudo, aí nós temos a demanda chinesa, que está boa. Se os Estados Unidos vender, o Brasil vender, a China está lá para comprar. Porque a margem lá está boa, a demanda está boa, a cobertura das fábricas de ração na China está relativamente curta. Se espera que esse final de ano seja melhor do que nos últimos 3 anos, em termos de consumo de carne e no geral, preços, margens, tudo mais. Portanto, nós temos esse grande ponto. Quanto que vai ser o tamanho do programa de exportação americano? Se ele for muito pequeno, logicamente teremos mais soja no estoque de passagem americano. Aí acaba vindo uma pressão sobre as cotações em Chicago. Esse é um fator importante, então, de entender até onde esse estoque americano pode chegar. Atualmente, esse estoque está confortável, Eduardo? Bom, se a gente falar assim, nesse momento, como é que está a oferta? Ela está restrita. Né? O Brasil, porque já chegamos a 70% de comercialização, e temos um programa do milho que ocupa praticamente toda a logística brasileira. A exportação, o programa de soja brasileiro, ele continua, principalmente em Paranaguá, que já deveria estar virado para o milho, mas continua crescendo no programa da soja. E o Porto de Rio Grande, que por falta de soja, por falta de outros produtos, devido à quebra de safra, etc., está bem ocioso. Aí lá pode crescer o programa de exportação. A dificuldade de crescer lá em Rio Grande é comprar soja. O produtor gaúcho não quer saber de vender. Essa soja ela está vindo de outros estados. Bom, veja, esse é um impedimento do Brasil crescer muito agora no programa da soja. É o programa do milho. A logística brasileira está limitada nesse momento. Mas pelo menos cumprir a programação a gente vai conseguir? Hoje o ritmo ele está em linha com 96, 97 milhões de programa. Pode ser maior? Pode. Se o programa do milho não evoluir muito porque o produtor não quer vender, aí abre uma possibilidade de continuar aumentando o programa. Mas eu hoje trabalho com 97 milhões de programa até o final de dezembro. E isso deixa um alívio nos estoques por aqui, Eduardo? Aí depende do esmagamento. Esse é um outro fator. Porque hoje a China com margem positiva representa uma pressão sobre a margem de esmagamento aqui no Brasil. São 2 coisas que sempre andam na direção contrária. Se tá bom lá, tá ruim aqui. Se tá lá, fica ruim aqui, exatamente. Por quê? Porque daí o chinês consegue pagar mais na soja, paridade de exportação, do que a nossa indústria. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E por causa disso, não sabemos quanto que vai ser o processamento durante o ano, o esmagamento. Hoje o número da Abiov é 53 milhões e 500 mil toneladas. O meu número já é alguma coisa mais perto de 52 milhões e meio, e se continuar ruim, 52 milhões de processamento. Por quê? Margem está muito ruim. E aí ela só conserta de 2 formas. Ou a soja fica mais barata, e aí não é em reais por saca, mas são os bases, ou os prêmios do farelo do óleo reagirem. O do farelo já está reagindo, o do óleo continua muito pressionado. E essa questão do prêmio, nesse curto prazo, ele está positivo aí. Para soja? Para soja. Tem caído. Ah, é? Porque o Brasil precisa ainda vender. Temos soja. E os prêmios dos Estados Unidos estão caindo como naturalmente acontece, por causa da entrada da safra. Da aproximação da safra. Né? Portanto, se nós
precisamos continuar vendendo, temos que ser competitivos em relação à soja americana. E por isso precisa continuar caindo. Temos uma queda nos prêmios safra velha e temos uma queda também já importante na safra nova. Nós tivemos uma reação nos prêmios para a safra nova e agora devolveu tudo. Prêmio negativo, recuperou. Né? O prêmio março chegou a ser negociado a 50 centavos por bushel abaixo de Chicago e agora já está $1 abaixo de Chicago. Prêmio bastante negativo aí para a safra nova e, diga-se de passagem, com o produtor atrasado na comercialização, né, Eduardo? Bem atrasado. Comercialização e pelos nossos números aqui, acompanhamento dos nossos corretores é alguma coisa aí perto de 18%. Normal seria 26%, 28%, anos mais fortes 35%. Quer dizer, está bem atrasado. E com custos abertos, porque o que já andou de insumo não corresponde a esse total comercializado. Será que o produtor vai decidir vender lá na boca da safra de novo, no início da colheita de novo? Com certeza. Pois é, tá aparecendo esse cenário de volta, hein, Eduardo? Tá muito parecido com o ano passado. Nessa época do ano, era mais ou menos por aí. Bom, com um agravante de que a gente vai ter possivelmente, obviamente, né, a gente está fazendo aqui projeção apenas, uma safra na América do Sul bem mais potente aí, né? Seja por conta de Brasil aumentando produção, seja por conta da volta da Argentina ao jogo, né? Exatamente. Há essa possibilidade, temos El Niño continua ganhando força, ele deve chegar lá em novembro, dezembro, janeiro, 2.4, 2.2 acima, essa é a projeção. Como isso vai atrapalhar o Brasil ou vai ajudar a América do Sul como um todo, é uma grande incógnita. Vamos ver. Pode atrasar chuva para o plantio, pode antecipar chuva, podemos ter um veranico em janeiro. Então quer dizer, o fato de ter El Niño é sempre um risco. Enfim, o jogo não está jogado ainda, mas dá para dizer que a tendência é mais negativa, Eduardo? Olha, para o prêmio eu diria que sim, viu, Alexander? Para Chicago, tendo uma safra menor. E não podemos esquecer que os Estados Unidos, a vocação dos Estados Unidos está mudando rapidamente. Antes era muito mais um exportador de soja do que um processador. E agora, ano a ano, está se tornando uma vocação de esmagador, por causa do óleo, e menos exportador de soja em grão. E deixando para o Brasil essa tarefa de exportar o grão. Portanto, Chicago ela vai refletir essa realidade cada vez mais. E a gente já vê isso para o óleo. Os futuros do óleo na Bolsa de Chicago estão firmes. Só que os prêmios aqui no Brasil, péssimos. Nós temos aí, os prêmios aqui já representam 30% de desconto em relação às cotações lá em Chicago. E os prêmios no interior dos Estados Unidos, além da Bolsa de Chicago estar alta, eles estão bem positivos. Então veja... Isso é para o óleo ou para o grão, Eduardo? A diferença de preço. Esses prêmios que você citou aí, para o óleo ou para o grão? Para o óleo. Para o óleo, né? Exatamente. Tá. Quer dizer, a margem de esmagamento dos Estados Unidos ela está muito boa para o spot, para o futuro, e por isso vai tendo essa necessidade de consumo interno maior, e Chicago, ao longo da temporada, vai refletindo essa situação. Muito bem. Bom, de qualquer forma, vai ser um ano importante de necessidade de planejamento, de evolução de comercialização e, enfim, não dá para esperar a explosão de preço, pelo menos por enquanto, né, Eduardo? Sem ingrediente novo aí, digamos. O produtor tem que estar muito atento à realidade brasileira. A realidade brasileira para o ano que vem, como você falou, é de aumento da produção. Portanto, é de aumento do nosso programa de exportação. Esse ano, como eu falei, 97, 98 milhões. O ano que vem, com os investimentos que estão sendo feitos e a volta do Porto de Rio Grande, então nós podemos ter um programa de 103 milhões, talvez 105 milhões
dependendo também do programa do milho. O ponto fundamental é que esses portos alternativos, e falando de Rio Grande, que nos últimos 2 anos exportou muito pouco devido à quebra. Se o estado do Rio Grande do Sul tiver uma safra cheia, potencial 22 milhões de toneladas, então lá o programa de exportação volta ao normal, que seria de 11, 12 milhões de toneladas. Esse ano, o ano passado e esse, deve fechar, o ano passado 5 milhões e meio de programa de exportação, esse ano talvez 6 milhões. Quer dizer, só o Rio Grande do Sul já poderia levar o nosso programa de exportação, mantendo o resto constante, já Essa poderia levar o nosso né? programa de exportação para 103 milhões. E aí a pergunta é, tem demanda para tudo isso? E aí, aí é o papel do prêmio. O prêmio tem que chamar essa demanda. Não é para cima, é para baixo. E daí não é só China também, né? Outros mercados têm que participar também aí, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. Quer dizer, nosso programa de exportação ele vai ficando cada vez maior. E ele vai excluindo outros programas de exportação. Exemplo até do próprio Estados Unidos. Tudo isso faz parte do cenário. E quando a gente fala desses fatores aqui no Brasil, é o prêmio que vai expressar tudo isso. E aí a gente, como falamos ali, tudo parece igual o ano passado, onde nós vamos chegar lá em fevereiro, e parece que a gente vai encontrar o mesmo cenário, que seria, primeiro, um programa de milho atrasado, porque o produtor não quer vender, mas esse milho vai ter que sair de qualquer jeito. E aí ele vai atrapalhar o programa da soja. Como a soja está atrapalhando agora o programa do milho. Eu falei ali Paranaguá. Aí Paranaguá, nesse momento continua, parece que Paranaguá, parece engraçado, mas Paranaguá, nesse momento, está tão grande o programa da soja que parece pico da safra. E a gente sabe que a safra é do Mato Grosso do Sul, Paraná, que escoam ali por Paranaguá, faz tempo que passou. Já deveria estar com milho. O milho ser o principal, mas muito pelo contrário, a soja continua crescendo. E nós temos essas questões logísticas que geram muita ineficiência. E lá em fevereiro do ano que vem, me parece muito provável que o milho vai estar atrapalhando a soja. Nós vamos ter um produtor pouco vendido e um programa de exportação maior com um estoque de passagem maior. E se tudo correr bem, um grande volume de soja de novo entrando no mercado ao mesmo tempo, né? Exatamente. É o que eu falei na nossa conversa. Se a nossa base vai ficar mais fraca, troque de base. Que seria ir para a base Estados Unidos, Chicago. Aí o recomendável seria vender a soja e comprar seguro de alta. É assim que o produtor troca de base. Boa, bela dica. E é o momento de fazer isso? Eu acho que não. Vender a soja pode ser, mas comprar seguros de alta na Bolsa de Chicago, não, porque eu não acho que que a gente tem um potencial de um rally muito grande a partir do nível que estamos agora. Teria que acontecer algo que justificasse muito diferente. Por exemplo, um problema na safra sul-americana. Aí, né, Chicago poderia subir mais. Muito bem, vamos ficar atento a essa possibilidade aí, então. E o mercado dando possibilidade, participa, é isso, Eduardo? Isso aí. Seja na proteção, seja na comercialização. Exatamente. Lembrando que na vez passada eu falei, olha, momento bom de venda de prêmio. O prêmio daquele dia para cá já caiu 50 centavos por bushel. Ele chegou a menos 50 para março e agora já está menos $1 de novo. Pois é. Tem uma pergunta aqui do Paulo César Carvalho. Ele quer saber como é que o Ninho pode atrapalhar a safra. Não seria só os produtores lá do norte? Exatamente. Pode atrapalhar. As chuvas podem atrasar. Isso aconteceu em 2015 para 2016. Atrasou no Médio Norte, atrasou no Mapitobá, plantou mais tarde. Para a soja, não necessariamente para a produção seria um problema. Seria um problema para a logística, colheita mais atrasada, e aí passaria a ser um problema para o milho, que também seria plantado mais tarde, numa safra que já não promete muito em termos de lucratividade. Seria mais um fator de risco e mais um empurrãozinho para o produtor reduzir a área do milho. Ou tecnologia. E mais irregularidade também na distribuição das chuvas, podendo provocar aquilo que você falou no começo da conversa, os tais veranicos, né? Exatamente. Um outro impacto seria, por exemplo, chove no início de outubro, o produtor planta. E aí dá
2 semanas sem chuva ali no começo. É um replantio que você tem que fazer. Verdade. Quer dizer, El Ninho não é um bom negócio, nem Laninha é um bom negócio, muito menos. O bom é não ter nenhum. Mas a associação que se faz onde nós temos uma possibilidade de uma Argentina produzir bem, sul do Brasil produzir bem. Claro, o Rio Grande tem um peso muito importante, é o segundo maior. Então, se o Rio Grande sai de uma produção de 14 milhões para 22, pode neutralizar uma produção menor lá no Apitobá, algo assim? Pode. No net, o El Ninho ele é mais favorável do que o Laninha, sem dúvida. Né? Laninha traz mais prejuízos, na verdade. Demais. Muito bom. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trocando um pouquinho de experiência aí com o produtor brasileiro. Volte sempre, Eduardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde para você. E nosso muito obrigado ao Paulo César, que está participando com a gente aí pelo chat do YouTube. Aliás, pessoal que está no YouTube, por favor, não deixe de fazer a sua inscrição aí no canal, não deixe de deixar o like, o joinha aí pra gente. Isso é muito importante para a gente poder distribuir melhor as nossas informações. Bom, deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo agora as cotações de encerramento desse dia. Dia bastante positivo aí para Chicago. Novembro recuperando 14 pontos e meio, fechando a 13 dólares e 60 centes por bushel. Janeiro, 13 dólares e 71 centes por bushel, 15 de alta. O março, 13,74, 14,75 de elevação. E o maio, 13,77, 14 pontos mais 25 de alta também. Vamos ver o milho. Setembro encerrou com alta de quase 10 pontos, a 4 dólares e 76 centes por bushel. Dezembro, 4,90, 11 de ganho. Março, 5,03, 5 dólares e 3 centes por bushel, alta de 10 pontos mais 25. E o maio, 5 dólares e 11 centes, alta de quase 10 pontos também. E para finalizar, a gente tem o trigo. Encerrando de forma positiva, alta de quase 11 pontos para o setembro, fechando a 6 dólares e 12 centes. Para dezembro, 6,39, 12,25 de alta. Para março, 6 dólares e 65 centes por bushel, 13 pontos mais 25. E o maio, 6,81, 13 pontos e meio de elevação. São os números de fechamento do mercado desta quarta-feira. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.